Você já parou para imaginar como era o Brasil há 100 anos? Estamos falando de 1925, um país muito diferente do que conhecemos hoje. Nada de internet, celulares ou redes sociais. As ruas eram de terra batida, a maioria das pessoas vivia no campo e a elite se concentrava nos grandes centros urbanos. Mas afinal, como viviam os brasileiros em 1925? Como era o dia a dia, a cultura, a política e a vida das pessoas comuns? Se você gosta de história, curiosidades antigas e quer entender o que mudou e o que ainda permanece igual, fica comigo até o final deste vídeo. Você vai se surpreender com tudo que descobrimos. No ano de 1925, o Brasil era um país majoritariamente rural. Mais de 70% da população vivia no campo, em áreas onde a agricultura e a criação de animais eram a base da sobrevivência. As cidades ainda estavam crescendo e a industrialização engatinhava, limitada a alguns poucos centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A vida no campo era difícil. As pessoas acordavam antes do sol nascer, trabalhavam de sol a sol, muitas vezes sem acesso à educação ou saúde. As casas eram de barro ou madeira, sem eletricidade, sem banheiro com encanamento, e a água era buscada no poço ou no rio mais próximo. Já nas cidades, a vida começava a mudar. O bonde elétrico circulava nas principais avenidas do Rio de Janeiro e de São Paulo, e algumas casas da elite já tinham telefone e luz elétrica. Mas esses eram luxos reservados a poucos. A maioria dos brasileiros urbanos morava em cortiços, casas coletivas ou em bairros periféricos com infraestrutura precária. Imagine só. Em 1925, a principal forma de comunicação em massa ainda era o jornal impresso. O rádio estava começando a se popularizar, mas era um artigo de luxo. Não havia televisão, muito menos internet. A informação circulava devagar e as notícias do exterior demoravam dias ou até semanas para chegar ao Brasil. As roupas dos brasileiros também dizem muito sobre a época. Os homens usavam terno, chapéu e gravata mesmo no calor tropical. E as mulheres, vestidos longos, saias compridas e mangas até os punhos. Era impensável uma mulher sair à rua de calça. Isso só mudaria décadas depois. O modo de falar também era outro. As expressões populares, os sotaques regionais e até os nomes eram diferentes. Muitos nomes comuns hoje, como Amanda ou Lucas, não existiam. Já nomes como Anacleto, Sebastiana ou Juvencio eram populares naquela geração. O Brasil, em 1925, vivia sob a chamada República Velha, marcada pela política do café com leite, onde os estados de São Paulo e Minas Gerais revezavam o poder. O presidente da época era Arthur Bernardes, e o país enfrentava revoltas militares, greves operárias e muita insatisfação social. A desigualdade era brutal. Enquanto os ricos viviam em casarões, com empregados e acesso à educação, os pobres lutavam para sobreviver. Não existiam direitos trabalhistas, salário mínimo ou previdência social. A jornada de trabalho era de até 14 horas por dia, sem descanso semanal garantido. E o voto? Apenas homens alfabetizados podiam votar. Mulheres, analfabetos e pobres não tinham voz política. Foi só em 1932 que o voto feminino foi legalizado no Brasil, e o voto secreto só veio em seguida. Em 1925, a educação pública ainda era muito limitada. Muitas crianças jamais pisaram numa escola. A maioria aprendia apenas o básico em casa ou com professores particulares pagos por famílias mais abastadas. As escolas públicas existiam, mas eram poucas, mal equipadas e não estavam presentes em todas as cidades, muito menos no interior. Na área da saúde, a realidade era igualmente dura.
Não havia SUS nem hospitais públicos modernos. Epidemias como a varíola, a febre amarela e a tuberculose faziam milhares de vítimas todos os anos. Os médicos eram escassos e remédios caros demais. A expectativa de vida era baixa, cerca de 33 anos para homens e 36 para mulheres. Mesmo diante das dificuldades, o povo brasileiro já mostrava sua criatividade e amor pela vida. O carnaval era festejado nas ruas, com marchinhas e fantasias improvisadas. Os clubes de dança, os teatros e os cinemas, que exibiam filmes mudos em preto e branco, eram pontos de encontro da elite urbana. A música popular brasileira começava a florescer com nomes como Pixinguinha e o surgimento do samba urbano no Rio de Janeiro. Era uma época de transformação cultural que mais tarde daria origem ao que hoje é a identidade musical do Brasil. A religião tinha um papel fundamental na vida das pessoas. O catolicismo era predominante e missas lotadas faziam parte da rotina dominical. Mas o Brasil já começava a receber influências de outras religiões, como o espiritismo e os cultos afro-brasileiros, que se espalhavam discretamente. Viajar era um luxo. As estradas de terra dificultavam o transporte entre cidades. A principal forma de deslocamento era o trem, que conectava regiões produtivas, principalmente para escoar café e outros produtos agrícolas. Pouquíssimos brasileiros tinham automóvel. O carro ainda era uma novidade. Nas cidades, o transporte coletivo era feito por bondes ou carroças. As pessoas andavam a pé por longas distâncias e muitas viviam toda a vida no mesmo bairro, sem nunca conhecer outra cidade. As famílias eram grandes, com muitos filhos. Era comum que pais e filhos morassem na mesma casa por gerações. O respeito aos mais velhos era sagrado e a autoridade do pai era absoluta. As mães cuidavam da casa e das crianças e raramente trabalhavam fora. As brincadeiras infantis não envolviam tecnologia. As crianças se divertiam com bola de gude, peão, pipa, esconde-esconde e histórias contadas ao redor da fogueira ou no terreiro. Muita coisa mudou. Hoje temos internet, celulares, direitos garantidos por lei, acesso à saúde pública, escolas gratuitas e liberdade de expressão. Mas também enfrentamos desafios modernos: desigualdade social, violência urbana, crise climática e excesso de informação. Olhar para trás nos faz perceber o quanto evoluímos, mas também nos lembra da importância de valorizar nossas raízes. A história do Brasil é feita de lutas, conquistas, sofrimentos e alegrias. E a história de cada brasileiro, mesmo o mais simples, ajudou a construir o país em que vivemos hoje. Se você gostou desse mergulho no passado, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de descobrir sobre o Brasil de antigamente. Até o próximo vídeo.